Henker que vive duas vezes. Capítulo 335. Equipe, HH, e Arrico, quintas-feiras. Athena fica em silêncio. Yon-woo sorriu friamente com as mensagens que chegavam. Lançamento da masmorra. Ele o preparou com Bu, mas nunca o abriu. Os resultados foram melhores do que ele esperava. O vazio que Nemesis trouxe fez todos entrarem em pânico, e Monster Portent saltou para atiçar o fogo. Com a masmorra adicionada no topo, foi como jogar uma bomba em cima de suas cabeças. Os soldados morreram e morreram. Mercenários apoiados em um penhasco foram derretidos com energia negativa e transformados na energia de Bu. Ivan, com quem ele mais se preocupava, estava lutando contra o Bone Dragon com Shannon montado nele. Fiquei preocupado porque estava incompleto, mas é muito melhor do que eu esperava. Você ganhou almas. Você ganhou almas. Novas almas enchiam a coleção tão rapidamente quanto eram drenadas. Na verdade, não seria exagero dizer que todo o campo de batalha estava na palma da mão de Bu. Ele montou uma armadilha sabendo que a aliança o estava perseguindo. Ajudou o fato de ele não ter mostrado toda a sua força. E minha lista de autoridades é mais longa. Eles foram enviados principalmente por deuses e demônios da morte, eu deveria dar uma olhada nisso mais tarde. Ele já tinha 4 autoridades, mas como havia aumentado sua proficiência, era hora de procurar outras adicionais. Na verdade, Yon-woo não queria aceitar mais autoridades, então não se importou com o aumento da lista. A razão era simples. Ele não estava confiante de que poderia dominar todos eles, e uma vez que ele aceitasse, a interferência do dono da autoridade aumentaria. Ele não queria ser limitado em suas ações. No entanto, com suas habilidades mais desenvolvidas e seu corpo mais em forma, ele pensou que não haveria problema em receber autoridades adicionais. As autoridades tinham a identidade de deuses e demônios. Apenas aceitando-os e usando-os, ele poderia crescer, embora o proprietário interferisse. Não seria ruim aceitar mais autoridades para tornar deuses e demônios cautelosos uns com os outros. Os deuses e demônios da morte já estavam interessados por causa do Rei Negro. Quer ele tivesse as autoridades ou não, suas ações seriam limitadas. Nesse caso, não seria ruim aceitar todos eles e fazer com que os deuses e os demônios desconfiassem uns dos outros. No caso de alguém tentar avançar, outros deuses e demônios o impediriam. A situação seria invertida. Enquanto Yon-woo estava ocupado verificando a lista de autoridades que chegava a mais de 500. Eu fui sábio em escolher esse lado. O Rei Gelado suspirou. Foi isso, a razão pela qual ele se rendeu assim que viu Yon-woo. Tecnicamente, o Rei Gelado e Yon-woo podem não ter habilidades tão diferentes. No entanto, ele sabia o que aconteceria se fossem inimigos. O mestre de Yon-woo, o Rei Marcial, era exatamente assim. Não, ele é pior que o Rei Marcial quando estava no auge. Foi um alívio extremo que eles não fossem inimigos. Os presságios monstruosos que ele tinha eram horríveis o suficiente. Mas pensar que ele também poderia controlar fantasmas e esqueletos. O Bone Dragon era especialmente de cair o queixo. Se seu palpite estivesse certo, aquele Bone Dragon era. O Rei Gelado parou seus pensamentos ali e balançou a cabeça. Era melhor não mergulhar mais fundo. Essa foi a lição que ele aprendeu durante sua vida como mercenário. Victoria olhou para a caverna com olhos silenciosos. Acima do espaço onde a nova Adamantina girava, eles podiam ver os mercenários morrendo. O problema era que a matança não terminaria aí. Considerando todos os jogadores no palco, os 300 jogadores enviados para a jaula foram apenas a ponta do iceberg. Pensando nas pessoas que seriam enviadas na segunda e terceira ondas, não seria exagero dizer que os mercenários, mágicos e caçadores de recompensas no palco seriam varridos. E depois, que tipo de caos se seguiria ao acumulador? Perdemos tempo com isso, mas ainda não acabou. Quando Yon-woo abriu a boca, Victoria e o Rei Gelado se sacudiram e se viraram para ele. Victoria. Sim, você vai procurar a queda do Rei Macaco agora, certo? Victoria pensou na conversa que teve com a sombra de Khan e Yon-woo. Deixei essa sombra para trás para te pedir um favor. O que é? Doyle. A sombra de Khan fez uma pausa e enfatizou suas próximas palavras. Salve Doyle. A conversa que começou com essas palavras explicou tudo o que Khan passou e o que estava acontecendo dentro da caverna. E exatamente quantos soldados do exército do diabo estavam dentro do palácio do Rei Macaco. Há 5 bispos no palácio central. Eles estão esperando pelo sinal. Seu objetivo é completar o vaso sacrificial. É um recipiente para conter a libertação do Rei Macaco além deste palácio. E eles estão planejando trazer o subordinado do demônio celestial, o Deus Dragão. Os materiais necessários são as peças Hui e Beng. É por isso que recebi ordens de reúne-los todo esse tempo. No entanto, é necessário que haja uma cerimônia para realizar o derramamento no navio. Então eles sacrificaram humanos em todas as 5 montanhas. Eles usaram os jogadores mortos como oferendas, ao mesmo tempo que reúne peças ao mesmo tempo. Foi tudo difícil de acreditar. Navio, derramamento, cerimônia, sacrifício humano. Mas de certa forma, isso era esperado do exército do diabo. Eles eram um grupo religioso? Não, um culto, servindo ao demônio celestial? Então não era estranho para eles realizarem tal serviço religioso.
Doyle está lá, inconsciente. Quando o serviço começar, bloquearei os membros e os outros. Então, enquanto isso, salve Doyle. As palavras da carta diziam para ajudar Doyle. No entanto, Yon-woo não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele fez outra pergunta. Por que o exército do diabo levou Doyle? A sombra de Khan fez uma pausa e respondeu com uma voz sombria. Doyle é um candidato ao corpo do novo bispo-chefe. Com essas palavras, a sombra desapareceu. Provavelmente foi porque o corpo real de Khan se aprofundou na caverna e foi bloqueado pelo vazio. Yon-woo ficou pensando profundamente por um longo tempo, como se estivesse pensando em algo. E depois de algum tempo, ele começou a se mover novamente, deixando a preparação para bloquear a perseguição da aliança. O que ele está tentando fazer? Victoria pensou que Yon-woo poderia ter algum tipo de plano. No entanto, ela não sabia o que era. Por favor, cuide deste lugar. Yon-woo sentou-se no chão e fechou os olhos. Como Yon-woo perguntou, Victoria montou uma barreira e se preparou para qualquer ataque repentino. O rei gelado ficou de guarda com olhos penetrantes. Acima deles, o vento aumentou e Rebecca apareceu e desapareceu novamente. Huai. A consciência de Yon-woo se acalmou. Ele recordou a consciência que expandiu para fora e percorreu cada um de seus sentidos. Ele podia sentir todos os tipos de vestígios complexamente interligados, incluindo o dele. Ele havia tentado se livrar de todos os vestígios do 72 Bian da última vez, mas parecia que ainda restavam alguns para trás. Eles poderiam ser chamados de Evil Nian. Yon-woo manteve aqueles que pareciam mais claros. Então, parecia que seu corpo estava flutuando. Você conseguiu deixar seu corpo. Você está saindo dos limites do seu corpo físico. Existem limites para suas estatísticas por causa de sua nova condição. Sua condição atual é instável. Você é um ser vivo. Se você não retornar ao seu corpo dentro do tempo definido ou se afastar muito, você poderá morrer. 0 hora 30 minutos e 0 segundos. 0 hora 29 minutos e 59 segundos, 99. 0 hora 29 minutos e 59 segundos, 98. Sua compreensão das almas aumentou. Quando ele olhou para baixo, ele pôde se ver sentado cruzado com Victoria e o rei gelado protegendo-o. É interessante me ver assim. Isso só foi possível porque eles estavam perto do abrigo do rei macaco. Yon-woo virou a cabeça em outra direção. Ele só teve 30 minutos. Ele teve que cuidar dos negócios antes disso e retornar. Muito além, no abismo, algo o chamava. Assim como a história de como a menina subiu na corda para evitar o tigre, Yon-woo subiu segurando o sinal. Então, muitas coisas se espalharam sob ele. O lugar em que ele estava ficou menor. Ele podia ver a aliança lutando contra Bu, muitos caminhos entrelaçados como túneis de formigas, e o segundo esquadrão que agora começava a entrar pela entrada. Então, Yon-woo sentiu-se absorvido em outro lugar. O mundo ao seu redor mudou. Huaki. Yon-woo se viu em um lugar familiar. Uma montanha com árvores frutíferas e amoreiras. Uma utopia exótica com sol quente e brisa fresca. Era o Monte Wagyu. Rei Macaco, você está aqui? Khan disse que tentaria impedir a cerimônia e que Yon-woo deveria salvar Doyle durante esse período. Foi uma operação simulada. Mas pelo que Yon-woo viu, isso era perigoso. O exército do diabo não seria enganado tão facilmente. Mais do que tudo, a estratégia sugerida por Khan exigia seu sacrifício. Salvar Doyle e sacrificar Khan, Khan poderia pensar que era uma escolha óbvia, mas para Yon-woo, era como jogar Khan fora. Então Yon-woo iria mudar a estratégia de Khan. A melhor coisa seria abortar a cerimônia. Se ele escondesse a queda do rei macaco antes do início da cerimônia, então tudo que o exército do diabo fizesse pegaria fogo. Então, haveria algum caos e ele teria tempo para pensar em um método para salvar Khan e Doyle. Mas, ele não está aqui. O rosto de Yon-woo endureceu. Onde ele está? Yon-woo vasculhou a montanha com suas asas de fogo, mas não conseguiu encontrar o abrigo do rei macaco em lugar nenhum. Não havia vestígios dele. Estava quieto, como um mundo abandonado. No entanto, este foi definitivamente o mundo imaginário que a eliminação criou. Se o dono do mundo desaparecesse, o mundo também teria desmoronado. Então onde ele estava? Ele já foi transferido para o navio? Não, a cerimônia ainda não começou. Então, a Nike o teria avisado. Eu também não vejo o dragão azul. O deus dragão, Sheng, que era subordinado do demônio celestial, também não podia ser visto. 0 hora 12 minutos e 29 segundos, 41. Enquanto isso, o relógio ainda estava correndo. Justo quando ele estava pensando que deveria voltar logo. Patty. De repente, uma luz brilhou na frente de Yon-woo e algo pequeno flutuou. O poder dentro dele era dinâmico. Era um poder familiar. Sheng. O poder do deus dragão. A forma tremeu em resposta como se estivesse balançando a cabeça e de repente começou a se mover rapidamente. Yon-woo rapidamente o perseguiu com suas asas de fogo. Foi tão rápido que ele só conseguiu segui-lo usando o Wind Path Gale e Blink consecutivamente. Onde ele chegou foi uma pequena caverna no Monte Wagyu. Você está me dizendo para entrar aqui? O RRNG? O RNG.
A forma tremeu novamente e desapareceu. Yon-Woo estreitou os olhos e entrou na caverna. Estava úmido de uma forma diferente do palácio do Rei Macaco. Porém, o caminho não era tão longo. Então ele chegou rapidamente ao fim. Arg, eu não vou fazer isso. É chato, então por que você continua? Rei Macaco? Foi você? O Rei Macaco estava sentado no chão, com o corpo envolto em correntes. Foi realmente ele, ao contrário de quando se conheceram? Ele parecia tão fraco. O Rei Macaco olhou para Yon-Woo através de seu cabelo bagunçado e se encolheu. Isso é constrangedor.